Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 11. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Ele é interessante, esse evangelho. O pessoal que é dos anos 80, 90, tinha uma expressão que o pessoal usava que era tipo assim, um medidor que a pessoa usava, chamava simancol. Quem não fala essa expressão? Quer dizer, de chamar se mancar, né? Que a pessoa se tocar, se prestar atenção em si. Se manca, né? Presta atenção em ti mesmo. Então esse evangelho é isso. Ele trata da pessoa se mancar. E também trata de ter um simancol, que é um vigiar e orar permanente. Então, não importa muito o que o outro faz. Importa o que eu faço. Os anônimos, eles têm esse lema: viva e deixe viver. Eu não tenho a capacidade de mudar os outros. Eu só posso mudar a mim mesmo. Se eu acredito em algo, eu sou o primeiro a tentar fazer com que dê certo. Mas a maior parte dos problemas que nós temos, ela não fica circunscrita a gente avaliar a conduta do outro. Mas o grande problema é que quando a gente se acostuma a ficar avaliando a conduta do outro, por vezes a gente está se esquivando, fugindo de cumprir a nossa parte para melhorar a nossa própria conduta. E aí é como a história do macaco, né? O macaco olhou para o outro, o trem passou, ele esqueceu o rabo. O trem passou por cima do rabo do macaco. Então eu tenho que cuidar de mim. É na mesma linha quando Jesus fala que, se pudesse resumir, os mandamentos só seriam dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Ou como é que eu vou receber amor, aceitar amor, se eu não sei amar nem a mim mesmo? Então, quem não se ama é incapaz de amar e incapaz de receber amor de alguém. Consequentemente, como é que eu vou amar alguém se eu não sei o que é isso? Eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu não me amar, então eu não vou dar amor. E a questão do egoísmo e do egocentrismo é diferente do se amar. Porque quando nós nos amamos, nós fazemos o que Emmanuel diz: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Isso é quem se ama. Quando a gente não se ama, quando está com uma recaída emocional, com baixa autoestima, codependência, escravidão à aprovação dos outros, a gente faz o quê? A gente não quer ser melhor do que a gente mesmo. A gente vive lutando para ser melhor do que os outros. Aí é um processo infinito de comparação, em que hora a gente se acha mais e vai acabar encontrando momentos em que a gente se acha menos. E é uma roda infinita de sofrimento. É a questão da codependência, é a primeira questão. Mas o simancol, ele é importantíssimo. Veja, de minha parte, como a gente faz muito essa questão do espelho, né? Se tentar fazer e se mostrar, não para ser exemplo para os outros, mas para que o outro possa olhar para si também. Esses evangelhos que Deus tem colocado para que eu participe aqui em outros centros, eu não preparo, eu não faço aquela preparação, eu vou trabalhar isso, trabalhar aquilo.
chegam, mostram o Evangelho e a gente vai fazer. Muitas vezes eu acho que não faz sentido. Aí eu escuto, aí vejo, não, acho que faz sentido. Outras vezes, como essa semana, eu mesmo peguei alguns links lá do YouTube. O pessoal que acompanha tem umas plaquinhas aí, que é o canal Transmutação Renato, a gente colocou o Evangelho. Joguei lá na inteligência artificial. Analise isso aí, o que você acha? Ele rapidinho ela identifica tudo que eu disse, aí vai dizendo, veja os pontos positivos e os pontos negativos, faça a sua visão crítica. É um filme de Simancol. Como eu não vou me submeter à crítica, minha crítica? Tem gente que faz as coisas e tem medo, porque está tão carente da aprovação que ele só quer receber o ponto positivo. Ele vai botar lá e diga assim, diga o que está positivo nesse Evangelho. Aí vai, o que a inteligência artificial vai fazer? Só vai mostrar o bom, né? Ele não pediu só o bom. Eu não digo, eu digo, olha, mostra os pontos, o resumo, os pontos positivos e os pontos negativos. E aí, a partir dos pontos negativos, vem as reflexões. Essa semana eu fiz isso. Aí ele colocou, por exemplo, olha, Renato, quando você diz que Deus não é Jesus e Jesus não é Deus, e quando você coloca um caso em que você diz para a pessoa, Jesus, você não está gerando uma ambiguidade? Interessante a pergunta. Mas essa ambiguidade ela é vista na Bíblia inteira. Tanto que a gente sente, por exemplo, no discurso dos evangélicos, que Deus é Jesus. Em muitos discursos. Então, no Espiritismo a gente vê essa diferença. Independentemente do Espiritismo, eu realmente no momento eu compreendo essa diferença. Mas Renato, então por que você bota Jesus? Porque não é assim. Deus está em todos nós, em Jesus inclusive. Jesus é o exemplo mais próximo da perfeição que Deus mandou dentro das nossas capacidades de compreensão, para nos ensinar, já que a vida é uma escola e nós estamos aqui para aprender. Então Deus está em Jesus, como Ele está em você. Agora o nível evolutivo é distinto. O nível de abertura que a evolução espiritual que cada um tem é distinto do nível de entrega que cada um faz da sua vida e das suas vontades nas mãos de Deus. É difícil, porque o egoísmo, o egocentrismo, esse desejo de ser melhor do que os outros, ao invés de ser melhor do que si mesmo, faz com que a gente queira fazer as coisas para a nossa honra e glória, e não para a honra e glória de Deus. E isso gera conflito. Então, tá vendo? Eu coloco para a crítica. Antigamente eu perguntava às pessoas, eu parei de perguntar, eu dizia assim, ei, o que você achou do Evangelho hoje? Porque eu percebia que as pessoas tinham aquele viés, sabe, sei lá, eu não quero desagradar o Renato, entendeu? Isso eu vou botar no GPT. Ponte os pontos positivos e os pontos negativos. Resumo, o que foi dito? Porque ele não está preocupado quando eu faço prompt, né, assim, dizendo, coloca os positivos e negativos, ele vai, mesmo que não tivesse negativo, ele vai achar, ele vai ter que dizer alguma coisa. E eu sei que tem, então eu quero que ele diga. Então, esse controle, né, o autocontrole, que advém do autoconhecimento, é importante, porque coisas que ele vai colocar fazem sentido. E outras coisas têm a ver com a incompreensão dele com relação à existência de Deus. Porque para ele, o Deus é um programador.
que para nós também. Um dia eu levei 2 horas de conversa com o GPT sobre isso, querendo dizer para ele dizendo o que ele era e eu dizendo o que eu era enquanto ser humano. E no final eu disse: nós somos semelhantes. Você faz, o seu programador programa, e eu acredito que nós também. Aí ele disse: mas Renato, você não acha que você está levando por uma noção de passividade? De novo, eu não estou respondendo para vocês, não vou responder para o GPT, não é essa a ideia. Disse: olha, a grande questão é que, como nós já falamos aqui, eu compreendo que existe sim o livre-arbítrio. Lógico que eu não compreendo por mim, é o que nossos livros, os espíritos, entendiam que existe o livre-arbítrio. Mas ele é limitado. É limitado. Tipo, aquela lata de leite ninho, não tinha, antigamente era uma tampinha dentro, não tinha assim, né, uma tampa, hoje é uma tampa de plástico, né, assim? Mas antigamente era uma lata com uma parte assim para dentro e uma tampa dentro. O livre-arbítrio é a tampa de dentro, mas tem a lata é Deus, a tampa é a nossa escolha. A gente não vai poder avançar mais do que o espaço para caber a tampa. Então o livre-arbítrio, ele se restringe à nossa compreensão e mudança individual. Por isso que o Evangelho é para a reforma íntima. O que disse o Monteiro Lombardi: os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, e as pessoas, ele diz, mudam o mundo. Eles podem mudar se Deus permitir, dentro dos programas de Deus, dentro do tamanho da lata, porque é o papel que está no espaço da tampa. É por isso que o Tathagata, Buda, ele falava isso, das nobres verdades, coisas que eu não posso afastar. Dor, velhice, doença e morte, ninguém escapa disso. E é constante, é para sempre, no nível da nossa compreensão. Sempre haverá momentos de prazer e momentos de dor. O que os Espíritos falam disso? A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Que a dor ensina a gemer, ou seja, na dor nós ficamos humildes. Humildes é o que? Ter os pés no chão. E vemos as nossas limitações. Pedimos ajuda a Deus, que não conseguimos resolver só. Vamos ao médico, procuramos remédio. E quando a gente está bom, não quer saber de nada. A gente acha que pode tudo e não pode. A dor pode ser um processo. A dor e o prazer são um processo. Um dos... Hermes Trismegisto falava isso no Egito Antigo. A dualidade do universo. Quando a gente não entende isso, a gente quer ser Deus. Porque outro princípio do Hermes Trismegisto é que há essa coisa lógica, um Deus. Hermético, por isso que ele queria explicar com 7 leis todo o funcionamento do universo. E eu acho que ele explica assim. As tábuas de esmeralda. Então, poxa, Deus está lá. A dualidade também, a energia que a gente aqui chama de fluido cósmico universal, que mantém a gente vivo, que em Star Wars o mestre Yoda dizia que era a força. A força é essa energia que está em você e está na pedra. E dizia: Luke, levante a pedra. Não é o pensamento do Luke, ele limpa o pensamento e se afina com a força
e ele transita na força. Assim os espíritos voam, flutuam, atravessam paredes, reorganizam a matéria. É assim que eu compreendo, pelo que eu tenho visto. Então, quando nosso egoísmo quer fazer que a gente seja Deus nas nossas visões, pensamentos, atitudes, a gente quer fazer tudo para não sentir dor, só quer sentir prazer, aí vira viciado. Renato, sexo é tão gostoso, mas tudo demais é veneno, enlouquece. O prazer da dopamina do sexo na hora do orgasmo é o mesmo de você comer a comida que você gosta muito, de beber muito, de ter uma euforia, de gritar com uma pessoa, esculhambar porque você se sente poderoso. Mecanicamente falando, biologicamente falando, o hormônio na cabeça, no sistema neurológico é o mesmo, é a sensação de prazer. E vicia, se for feito em descompasso, vicia, porque o universo tem dualidade e vai lhe adoecer. Renato, é tão gostoso o chocolate. De novo, se você for comer só chocolate, se você tivesse conforme a lei natural das coisas, você não adoeceria. Mas se você fizer sexo demais, direto, adoece. Beber demais, adoece. Comer demais, adoece. Se você tiver euforia demais, do lado da euforia vem a depressão, adoece. Rapaz, eu gosto é assim, eu chego em casa e passei a noite toda no forró, de manhã eu vou pro pagode, durmo um pouquinho, aí vou para não sei o que, vou conhecer uns gatos, não sei o que, papapá. Cara, aquilo ali cansa. E vai ter uma hora que você não tem para onde ir, não tem força, não tem dinheiro, aí você vai sentir um vácuo. Por isso que ele diz, do lado da euforia vem a depressão. Não tem como, a dualidade é real. O pessoal diz assim, rapaz, olha aí o Raul Seixas, cara. Raul Seixas não era Raulzito. Raulzito era aquele cara, ele era um cara de cabelinho de lado, falando tranquilo, um vendedor, representante de música. Quando ele vira Raul Seixas, aí foi mudando e enlouquecendo. Bebida e droga. Perguntaram de um Raul, ele disse, cara, você não sabe o que é você não ser ninguém em um dia, ter 5 mil alto-falantes repetindo os seus versos e as pessoas lhe louvando e endeusando. A questão não é os outros endeusar, é você acreditar que você é o que você não é, porque você não é o Deus. Quando você faz as coisas para sua honra e sua glória, se colocando como Deus que você não é, você vai enlouquecer. Ele sucumbiu, morreu só, doente e jovem, descontrole total. Renato Russo falava a mesma coisa. Ele disse, rapaz, até parece Renato Russo, ele era aquele. Ele disse, ó, o Casulo, a gente vê muito de tabela a vida dele. Melhor no filme do Ney Matogrosso do que no dele. Aí o Renato Russo ia para tocar, aí ia o Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, eles casados com família, e ele queria uma vida hedonista, porque ele era o vocalista, ele era conhecido, o pessoal era louco por ele. No show, o Centro é o cantor. Aí ele contou quando ele entrou em Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, antes de morrer, antes de descobrir que estava com HIV, que ele fazia o que ele queria, achava ele, né? Que não ia ter consequência.
Aí ele disse, rapaz, eu estava no show, era todo mundo, meu nome, era cantando os meus versos, o povo louco por mim. Aí acabava o show, eu saía, não podia ficar com o povo, eu ia para o hotel ficar sozinho, e o pessoal, o dado, o outro, cada um ia sair com a sua família, comer uma pizza, e eu ficava sozinho lá dentro do quarto. Meio que se perguntava, como eu sou um Deus? Se eu sair, o povo vai sair louco atrás de mim. Como eu vou ficar aqui? Aí saía, pronto. Aí era meninos e meninas, e drogas, e bebida, e loucura. E no outro dia o vazio do mesmo jeito. Freddie Mercury. Não, eu posso fazer o que eu quiser. A vida, se eu consigo sucesso, prazer, eu sou jovem, eu não vou ter problemas. Olha a ilusão. A vida é dual. Você pode ter o que você tiver, ainda assim você passará por tribulações. Porque essa vida é uma escola, nós estamos aqui para aprender. Com a alegria e com a tristeza. Com a saúde e com a doença. E ainda tem que amar e respeitar. Quantos casamentos hoje não acabam porque a pessoa olha para outra e diz assim, agora está feio, o meu prazer é com essa mais bonita. Ou esse mais bonito. Aí arruma. Mas com o tempo todo mundo vai mudando as feições. Porque do lado da lata que a gente falou, não é isso? A velhice muda a gente, porque a gente está, o corpo está perecendo. Por mais paixão que a gente tenha pela imagem da juventude física, ela é completa e absolutamente passageira. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, quanta gente que casa, as mulheres falavam de sonhar com um príncipe encantado com um cavalo branco. Aí quando o marido começa o dia a dia, a rotina, não, vou arrumar outro, não, vou outro, aí o outro, vou arrumar outra. Aí arruma. Só que geralmente essas pessoas acontece o quê? Elas vão ter vários relacionamentos e sustentar nenhum. Por quê? Porque ela quer que a vida seja estática, não tenha problema, que a pessoa não mude, que a pessoa não fique, você não ache, não mude as feições. Não vai. Eu casei foi com essa gata aqui, aí mostrar foto de 20 anos. Aí olha, com 80, nessa não. Fábio Júnior agrede, Sei, né? Mas estou só dizendo que o espelho é esse. Quantas vezes na nossa cabeça a gente acha chato voltar para a mesma casa? Quando na verdade o problema não é a casa, está dentro da gente. Oh meu Deus, hoje é domingo, não tem nada para fazer, trazendo nada que preste. Antigamente era sempre só dizer. É a sua mente. O inferno é mental. O inferno é mental. Realmente, a paz de Cristo é muito importante, no sentido de você ter paz interna, entender nessa coisa do Cristo como aluno para Deus. Deus está em tudo, no sentido de dizer, não, a vida tem dualidade, cara. Houve momentos muito legais, mas vai ter momentos de dificuldade, vai ter momento de marasmo, assim, não vai ser tão puxado. É igual o vendedor. Existe o vendedor de terreno, existe o vendedor de pão. O vendedor de pão, na hora que o pão sai quente, todo mundo compra pão. E o de terreno demora. Então é sempre assim, tem um momento de plantar e um momento de colher. Está vendo? A vida é dual e passageira.
Mas o que a gente quer? Que a vida seja como a gente quer. Que a gente quer que seja só prazer, só que não é. Que quando fique legal uma coisa não acabe. Não é isso? Só que não é desse jeito. Não é a parte da tampa, aí é a parte da lava. E eu no meu Simancol, conversando com o GPT, fico olhando às vezes isso, eu disse, rapaz, realmente é um esforço muito difícil tentar racionalizar o desconhecido, que é Deus, que é o futuro, que é o presente, que é esse céu ou inferno interno dentro da gente. Que às vezes você está com a pessoa melhor do mundo, mas você acha que não é, tem que ser outro. Porque você acha que tem a capacidade de arrumar outra, que ela era boa, mas outro quer. Então, outro e outro e outro, que você quer aquela intensidade, que é a sua potência. Você não está fazendo aquilo para a sua honra e glória. Aliás, você não está fazendo isso para a glória e honra dos seus, você está fazendo para a sua honra e glória. Você está se colocando no lugar de Deus, e não vai dar certo simplesmente porque você não é Deus. Mas a gente acha que é dono do tudo e posso, eu quero e posso. Eu posso, eu quero. Olhei, quero, vou fazer. Se for para mim, honra e glória dá errado. Dá errado, porque não há limites. Um adicto, um escravo do vício ao prazer, sabe o que é isso? Não tem limite. Você não diz assim, eu vou usar só um pouco para ter prazer. O que vocês acham? Que muitos drogadictos estão aí bem magrinhos? Porque não, o prazer maior é o da comida ou da droga? Ele é um atrás da outra, meu filho. Então, não dá. Quem já ingeriu bebida alcoólica aqui se embriagou alguma vez? Tem limite? Ontem eu passei ali na 13 de maio, só por hoje, vai fazer 9 anos que eu não ingiro bebida alcoólica. Aí eu girei por 25 anos. Eu vi lá, tem um barzinho ali, na frente da pracinha da Vigilante, que o pessoal pernoita. Aí quando eu vi, eu passei, tinha mais gente, 6h30 da manhã. Aí tinha um cara caído no chão, vomitando sangue puro. E o pessoal em si, ele capotado. É aquilo. Você acha que ele ficando bom, ele deixa? Isso nunca mais é, né? Não, Todo fim de semana, rapaz, adicção. Porque na hora que você mete a bebida aqui, ela 2, 3 segundos, ela chega no sistema neurológico central. Você parece que bota assim uma capa entre o corpo da cabeça e o cérebro. Você já fica maneiro. É uma droga. Potencialmente, o cara na anestesia, você não fica morto, ele corta seus pedaços todos, você não vê. É uma droga, uma dosagem menor. Aí você vai dando dosagem até você pagar. E não para. Quantos apagamentos quem bebe por muito tempo não deve ter tido? Eu tive vários. Triste. Porque é tão difícil, é uma coisa tão interna. Porque o drogadicto, ele é, lembrando que bebida é droga, ele é manipulador e mentiroso por natureza. Então a coisa que ele quiser dizer que ele esqueceu, para manipular é fácil. Mas a verdade é que tem momentos que de fato ele não sabe o que está fazendo. É uma coisa mesmo dele com Deus, não sabe, não vai lembrar, vai fazer uma coisa horrorosa com aquele filme
Eu vi casos, se for beber no caso, acontece. Coisas conscientes e coisas completamente inconscientes. É uma anestesia profunda. Só quem já passou por isso sabe. Mas passa uma vergonhazinha, um mês, 2, 3, depois está no mesmo bate-canal. Pior, que a doença é progressiva. É duro. Pensou? Você achar que é Deus, que você pode com as mulheres, com os homens, com a comida, com as drogas lícitas e ilícitas. É o bichão, né? A bichana, sou bichão. Aí você, como eu estou dizendo, tem dinheiro no bolso, compra o melhor chocolate, o melhor sorvete, quando vê está com diabetes. Tem vários relacionamentos, paga prostitutos, não sei o que, quando vê, por natureza não tem mais virilidade. E às vezes ainda pega doenças sexualmente transmissíveis. Está aí uma pauta, né? Diz que o índice de HIV tem aumentado profundamente. Tem que falar de sífilis, HPV. A pessoa acha que pode, até que esbarra no problema. Problema haverá, meu filho. Tenho dinheiro, vou comer só restaurante bom, porque quando eu era pequeno eu passava fome, agora eu tenho dinheiro, eu vou comer. Hipertensão, diabetes, não pode. Eu posso, não pode. Posso, não pode, foi fácil. Porque não, isso é gordofobia não, meu filho. A parte do inchaço, da gordura é só um sinal. Os outros, por dentro já está um bocado de coisa adoecida. Não faz o que pode, o que quer. Porque diz que pode no momento, porque no todo você não pode. Não dá. Então, o cara dá um primeiro passo, meu amigo, dizer assim: olha, eu sou impotente frente às emoções. Já pensou? A pessoa está aqui, sabe que determinados parentes provocam, e ele fica lá no ponto de ser provocado para ver se ele se exalta, esculhamba. Aí, olha, esculhambei tudinho, tudo falso, tudo, aquele prazer dele de atacar, né? Ser ele, não tem uma entrega. Falei isso com o GPT também, ele me deu uma crítica, né? Porque eu disse: olha, quando eu penso em atacar, em revidar, muitas vezes eu digo assim, Romanos 12, 19, que é quando Paulo diz: não vos vingueis, meus irmãos, já diz o Senhor, minha é a vingança. Então ninguém faz nada contra mim ou contra você, faz contra Deus. É uma relação nossa com Deus todo dia. Faz certo e dá certo, faz errado e dá errado, não tem jeito. Ou eu vou enganar meu pai, minha mãe, minha namorada, tudo tem consequência, não adianta. Mas eu enganei, você acha. O por hoje não é permanente, e a gente é eterno. Então está focado em longo prazo, a eternidade. É uma relação com Deus. Então ele diz: mas será que isso não é uma resposta? Espera aí. Eu pensando por GPT, né? Ao menos eu corto e não entro no jogo de eu ir bater testa. Bater de testa para a pessoa, ficar me medindo. É o que tem para hoje. Só Romanos 12, 19. Mas dê uma olhada no 12 todinho, que é bom. Ou seja,
Quando quem pensa que vai fazer alguma coisa contra mim, não faz. Faz contra Deus. Mas você é Deus? Não, mas Deus está em mim. E você tem uma relação com Ele, eu com Ele. Cada um responde perante a Ele. Você pensa que está fazendo contra mim, mas só se faz as coisas contra Deus. Deus é tudo. Então, nas compreensões que a gente está falando, esse se julgar é isso, é se olhar, se mancar e ter um simancol, ter um desconfiômetro para estar olhando toda hora como é que está, o que é que tem, o que é que está acontecendo. Muitas vezes eu passo por problemas e quando eu vejo eu estou dizendo assim: oh meu Deus, afasta esse problema de mim. Aí eu entendo, eu digo: não, Senhor, toma conta desse problema comigo, porque eu não vou ter uma vida sem problemas, porque esse problema, na minha compreensão, é Deus me ensinando. Ô Jesus, se eu estou passando por isso é porque eu preciso. Deus não é um sádico que vai ficar deixando as coisas acontecer comigo só porque quer me ver me sentindo mal. Não, Ele quer me ensinar. Senhor, então fica comigo. Eu não posso pedir a Deus que me afaste dos problemas. Isso é da parte da lata, não é a parte da tampa. Eu sou tampa. Senhor, esteja comigo. Olha o casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Senhor, vem comigo. Jesus, vem comigo, resolve para mim, vamos lá. Mas tirar o problema, viver sem problema, é ilusão. É como viver sem prazer também, é ilusão. Vai ter prazer. Vai ter prazer. Uma pessoa que passa 3, 4 dias sem dormir, às vezes o ato de dormir 1 hora profundamente é um prazer. Vai ter prazer. Uma pessoa que está sentindo uma dor profunda e tem um momento de relax, é um prazer. Então vai ter prazer e vai ter dor. Vai ter prazer e vai ter dor. Vai ser sempre assim. Na hora que você está se acostumando com uma coisa, Deus te desconforta. Na hora que você acha que está melhor numa coisa, Deus mexe. Só para você entender que isso aqui é uma escola. Tudo é passageiro aqui. Na hora que você achar que bateu no teto do dinheiro, da família, não sei de que, aí vem a velhice, a doença e a morte. Aí começa um novo ciclo. Aí começam os parentes a brigar pelos bens e casas, e é assim. E vem a demência, alguns casos tem. Sempre é assim. Deus é o Deus que nos desconforta, porque colégio não é um canto para a gente morar. Colégio, você já viu no colégio, tem um monte de sala, primeira, segunda. Toda vez que a gente está melhor numa sala, o que Deus faz? Manda para outra mais difícil. Você não é bom? Nível 2. Você não é bom? Nível 3. Bom no 3? Vai para o 4. Bom no 4? Vai para o 5. E número a gente sabe é infinito. Mas a gente não quer. Basta, por exemplo, você sair daqui, antes de vir para cá, por exemplo, no centro, você almoçar no domingo e você ter montado uma casa legal, um quarto, só o filé com ar-condicionadozinho e tudo. Aí você almoça bem. Aí vai, depois do almoço, acostumado a ligar o ar e tirar uma mochila de vir pro centro. Aí tu chega lá, depois do almoço, na hora que tu liga, o ar-condicionado está quebrado, ó. E não tem ventilador. A pessoa se descontrola, viu? Mas a vida é desse jeito. Você acha bom todinho tomar café na casa da sua mãe, e quando vê, sua mãe morre. Ou ela adoece e não pode mais fazer café. Não é assim não. Ai, Renato, morrer? Mas por que não vai morrer? Você tem um funcionário excelente, aí ele vai para outra empresa. A vida é essa. Deus nos desconforta toda hora.
A marcha eu vou ficar de boa, cara. Eu vou ser minimalista, porque não vão ter trabalho. Tu é doido, não existe. Quando eu li aquele livro do Jorge Paulo Lemann, né, a vida dele, né, Sonho Grande. Jorge Paulo Lemann, que é desse pessoal aí da Americanas, América, não sei o quê. Aí ele disse assim, cara, eu era surfista, jogador de tênis, e eu vi do surf que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Os colegas que ele disse que ficavam surfando, que a vida era de boa, na hora que chegava a hora de comer, dava trabalho, quem é que tinha comida? Não era tão de boa, sim, tu não tem fome não? Aí quem te dá comida hoje vai te dar toda a vida. Não. Vai dormir onde? Você não tem casa, você não trabalha, só surfa. Ele disse, olha, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Conheci um cara que adorava jogar bola. Não, minha vida é o seguinte, eu ganho um salário e vou jogar bola. Jogar bola, e abrir novo bola, e casou bola. Não, que é simples, tudo é só mesmo no limite. Uma coisa que acontece com gente que vai ficando velho, que corre muito, exercício de alto impacto, deu o que? Necrose na cabeça do fêmur. Não é isso, né? Fazer uma cirurgia, a dor, o cara vai ficando tipo deficiente. Aí rasga, corta a cabeça do osso, bota duas pontas assim de titânio, né? E a cirurgia cara, meu filho. E se não fizer, não tem esse negócio, agora não joga mais bola, não joga bola e fica doente. Tem que fazer. Aí, cadê plano de saúde? Meu irmão, não sei o que, não sei o que, meu filho, tá doendo é todo dia. Tá vendo? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mas a ilusão do cara, né, porque é novo, que é bonitão, que tá na praia, que tá surfando, que as gatas querem, que não sei o que, ele acha que aquilo ali vai ser permanente. Não vai. Tem um tempo de duração e é pouco. Tudo é assim na vida. Ô rapaz, um bebezinho, você tem um filho, né, e fica dando pro bichinho, né? E papapá, quando vem é homem já, não quer mais abraço, não quer mais nada, é homem, não quer. Não é assim, né? O pedaço não quer mais andar com você, quer ir namorar, quer ir passear, você quer levar, não vai, não quer mais, acabou. Tudo passa. E gera dor, quando? Quando a gente não compreende. Quer que seja do nosso jeito. Ou seja, qual é o nosso jeito? O que nos dá prazer, a gente quer que dure para sempre e aumente sempre. Só que nos leva à destruição, porque ele gera o vício. E o que é dor, a gente não quer aprender e não quer que aconteça e quer que passe logo. É assim que a gente quer a vida. Toda a vida a gente quer assim, só que não é assim que funciona. Quanta gente que também trabalha, ganhou muita grana e acha que vai ficar no poder, mas de novo, volta a lata. Lembra a lata que a gente tinha? A lata e a tampa, nós estamos na tampa. Vem a tal da dor, velhice, doença aí, morte. Donald Trump é um homem muito poderoso, mas vai morrer. Ou não? Hitler, Mussolini, Stalin, César, Jesus, passaram, fisicamente falando, ou não? José do Egito, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, vai tudo. Por que Trump não vai? Vai também, Lula também, Bolsonaro também, foi o Tancredo Neves também, vai você também, seu pai, seu primo rico, o tempo lame tudo. Rapaz, eu consegui, eu fui bonito, eu fui lindo, eu fui rico, eu fui milionário, eu fui presidente, eu fui. Mas
envelhece, adoece e morre. Não tem escolha. Eu cantava demais. Eu estava vendo na Globo, né? Milionário e Zé Rico. Zé Rico morreu. Deu Paulo Sérgio, Evaldo Braga, Erasmo Carlos, Silvio Santos. Apesar que não morreu o Silvio Santos. É tanto tempo que a gente pensa que não morre. Isso é um espelho para nós. Não adianta querer escolher isso aí, meu irmão. Você pode ter conseguido tudo na vida, mas no fim da vida é morte. Não adianta, não. A única saída que tem é você compreender e aprender a viver da melhor maneira possível, que eu tenho compreendido que é de forma equilibrada. E não querer que não tenha prazer ou não tenha dor, porque tem gente que se autoflagela, né? Porque acha, não, se eu tiver só dor, não. Sempre vai ter prazer e dor. É a dualidade da vida. Aprenda em todas as circunstâncias. E de fato, vai já encerrando, eu não consigo ver, conversando eu no meu Simanpol com o GPT, assim, qual é a ambiguidade? Tem a dificuldade de materializar o desconhecido, que a gente chama de Deus. Mas eu vejo esses alicerces no que eu tenho pensado e tentado viver. Deus existe, Deus está em nós. A vida nós estamos aqui para aprender, com a alegria e com a tristeza. Não adianta querer só prazer, não acontecerá, porque você aprende com prazer e dor, muitas vezes mais na dor do que no prazer, com amor e com a dor. Jesus é o governante deste planeta, o melhor exemplo que Deus nos mandou, mas não é Deus, mas Deus está nele como está em você. E o inferno é dentro da gente. E de minha parte, sempre eu digo, eu não acredito no diabo, demônio, satanás, eu não acredito. E eu fui falar isso hoje, uma pessoa perguntou assim, e você não acredita em obsessor? Não acredito. Sabe quem é o primeiro obsessor? Você. Porque os espíritos, eles nos acompanham por sintonia, seja presente ou passada, que a gente chama de karma. Mas se você tem o desapego e mudou de conduta, ele não fica, porque o espírito, se você fuma, ele está perto de você porque você fuma, se você não fuma, ele sai. Se ele quer tirar a tua imagem, se você não tem apego à imagem, você diz tudo bem, ele vai fazer o quê? Perguntaram ao Chico Xavier, Chico, tu anda nos presídios, é cheio de obsessor. Ele disse, não, é cheio de mãe. Por quê? Porque o obsessor fez tudo para levar aquela pessoa até ali, se ali. Vai fazer o que mais com ela? Se você não tem apego, aconteceu uma coisa que é uma injustiça, você entrega a Deus, o Espírito Obsessor faz o quê? Tudo que acontece você entrega a Deus. A história de João, deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, ele não ataca a Deus. O que um obsessor pode fazer com uma pessoa dessa? Nada. Quantos quiseram criticar, atacar o Chico Xavier, e o Chico respondeu assim, meu filho, quem nunca se levantou não pode cair. Olha, eu vou acabar com a sua imagem, viu? Ele disse, que imagem, meu irmão? Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, a minha imagem não vale nada não. Paulo já dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Tá, deixe dizer o que quiser. Se você tiver esse tipo de desapego material e o apego espiritual a Deus, amigo, é muito difícil o obsessor caminhar. É duro para ele, viu? Se não for, impossível.
Mas ele caminha porque a gente não entrega a vida a Deus e não compreende nas nossas atitudes e pensamentos que Deus é Deus. A gente quer ser Deus, aí é fácil atacar a gente. Então, quando eu digo que eu não acredito em diabo e Satanás, e dizer que o obsessor, não, o primeiro obsessor é você. Você que abre as portas e janelas, entra na sintonia. E a primeira e maior sintonia é achar que é Deus, se apegar à sua imagem, ao invés de se entregar e louvar e servir a Deus. Então, eu não vejo essa contradição. Não gosto de delegar o que é meu, mas também não tenho poder para resolver tudo sozinho. Só quem tem poder é Deus. Então, eu com Deus, eu sou muito. Minha mãe dizia para a gente encerrar: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então pronto. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Olha a ladra. Coragem para modificar as que nós podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. Para a gente não ficar passivo, né? A gente tem que saber o que é nosso e que a gente tem que mudar. Que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é plantar o amor, é